E aí, entusiastas, hoje trago para vocês aqui não só um deus do Most Wanted, mas também um deus das pistas de Le Mans e que deu muito trabalho aqui para Ferrari. Hoje trago para vocês Ford GT40. Na década de 1960, a Ford Motor Company estava em busca de expandir sua presença no mercado de carros esportivos de alto desempenho. Em 1963, a Ford iniciou negociações para adquirir a Ferrari, uma já renomada fabricante italiana de carros esportivos e de corrida. A intenção era utilizar a reputação e o prestígio da Ferrari para impulsionar a imagem da Ford no cenário automotivo, especialmente nas competições de corrida. Vale lembrar, a Ferrari estava passando por alguns desafios financeiros na época que podemos detalhar melhor em um vídeo sobre a história da Ferrari. As negociações avançavam bem, mas para surpresa da Ford, Enzo Ferrari decidiu interromper o acordo no último momento. A Rádio Peão diz que as diferenças de controle e a insistência da Ford em manter o controle sobre as atividades de corrida da Ferrari foram os principais pontos de discordância. A recusa de Enzo Ferrari deixou a Ford frustrada e determinada a derrotar a Ferrari de outra maneira. Essa reviravolta nas negociações acabou sendo o ponto de partida para a rivalidade intensa entre a Ford e a Ferrari, culminando na criação do Ford GT40 e nas épicas batalhas nas pistas, especialmente nela, as sagradas 24 horas de Le Mans. A Ford viu na competição automobilística uma oportunidade de demonstrar a sua superioridade em termos de engenharia, desempenho e inovação, para provar que poderia competir e vencer em todos os níveis de automobilismo, enquanto buscava vingança pela recusa de Enzo Ferrari. A empresa americana investiu muito dinheiro no desenvolvimento do Ford GT40, colaborando com a Shelby American e outros especialistas para criar um carro de corrida que fosse capaz de não apenas rivalizar com a Ferrari, mas também superá-la. Essa decisão de se envolver diretamente na competição de resistência foi a mais desafiadora, foi uma declaração ousada e determinada da Ford, destacando seu compromisso em alcançar o sucesso nas pistas e consolidar sua posição no cenário automotivo global. A parceria entre a Ford e a Shelby American, liderada por Carroll Shelby, foi crucial para o desenvolvimento e sucesso do Ford GT nas competições automobilísticas. Carroll Shelby era um ex-piloto de corrida que se tornou um renomado construtor de carros de alto desempenho. A Ford, reconhecendo sua habilidade e sua experiência no mundo das corridas, optou por colaborar com a sua empresa. A colaboração começou em meados da década de 1960, quando a Ford estava determinada a superar a Ferrari em Le Mans. Carroll Shelby, conhecido por suas contribuições para o sucesso dos carros esportivos, foi escolhido para liderar o projeto. Sua habilidade em combinar potência aerodinâmica, eficiência e confiabilidade tornou-se fundamental para o desempenho do GT40. Shelby e sua equipe trabalharam com estreita colaboração com os engenheiros da Ford no aprimoramento do GT40. Isso envolveu ajustes significativos no design, na mecânica e nas especificações técnicas do carro para otimizar seu desempenho nas corridas de resistência. A Shelby American trouxe sua experiência em corridas e engenharia para o projeto, introduzindo inovações técnicas que melhoraram a aerodinâmica, a eficiência do motor e a confiabilidade do veículo. Carroll Shelby desempenhou um papel ativo na seleção dos pilotos para a equipe do Ford GT40. Ele buscou talentos excepcionais, incluindo nomes como Ken Miles e Dan Gurney, e contribuiu para o treinamento e preparação dos pilotos para as corridas. Além do desenvolvimento do carro, Shelby American supervisionou as operações de corrida, garantindo que a equipe estivesse bem preparada para enfrentar os desafios nas pistas. Os objetivos de design do Ford GT40 eram ambiciosos e refletiam a determinação da Ford em criar um carro de corrida capaz de derrotar a Ferrari em Le Mans. As características-chave buscadas no design do GT40 eram: o GT40 foi projetado com altura extremamente baixa em relação ao solo. Essa característica contribuiu para a estabilidade do veículo em altas velocidades e melhorou a eficiência aerodinâmica, reduzindo a resistência do ar. Inclusive, o nome dele vem da sua altura, total de 40 polegadas. A aerodinâmica do GT40 foi cuidadosamente projetada para otimizar o fluxo de ar ao redor do carro. A forma elegante e a carenagem aerodinâmica ajudaram a minimizar a resistência do ar, aumentando a velocidade máxima e melhorando a eficiência energética. A potência do GT40 era o elemento fundamental no seu design. O carro era equipado com os motores V8 de alta potência, inicialmente fornecidos pela Shelby American e posteriormente desenvolvidos pela própria Ford. Esses motores forneciam a potência necessária para competir nas corridas de resistência como as de 24 horas de Le Mans.
Para maximizar o desempenho, o GT40 foi construído com uma estrutura leve, combinada com uma rigidez estrutural eficiente. O uso de materiais leves como ligas de alumínio e fibra de vidro ajudou a manter o peso do veículo sob controle, contribuindo para sua agilidade e velocidade nas pistas. Uma decisão chave no design foi a configuração do motor central, onde o motor foi posicionado entre o cockpit e o eixo traseiro. Essa configuração ajudou a otimizar a distribuição de peso, melhorando a estabilidade e o manuseio do veículo em curvas. Esses objetivos de design foram essenciais para a competitividade do GT40 em corridas de longa duração, como Le Mans, onde a combinação de desempenho aerodinâmico, potência do motor e eficiência estrutural desempenha um papel crucial nas suas impressionantes vitórias. Os primeiros anos do GT40 foram marcados por desafios significativos, especialmente no que diz respeito à confiabilidade e desempenho. Estes desafios foram enfrentados durante as primeiras tentativas da Ford de competir contra a Ferrari em Le Mans, antes de finalmente alcançar o sucesso em 1966. Nas primeiras participações em Le Mans, o GT40 enfrentou problemas de confiabilidade, com falhas mecânicas que levaram a abandonos prematuros. Questões como superaquecimento do motor, problemas de transmissão e sistemas elétricos deficientes afetaram a confiabilidade do veículo. Inicialmente, o GT40 estava equipado com motor V8 de 4.2 litros, mas a potência não era suficiente para competir efetivamente contra os concorrentes, especialmente a Ferrari. A necessidade de maior potência e confiabilidade levou a uma série de mudanças nos motores ao longo do tempo. Embora a ênfase inicial tenha sido colocada na aerodinâmica, houve desafios em equilibrar a eficiência aerodinâmica com a estabilidade do veículo em altas velocidades. A busca por um equilíbrio adequado levou a ajustes contínuos no design aerodinâmico do GT40. A colaboração com a Shelby American, embora fundamental para o sucesso futuro, enfrentou desafios iniciais devido à complexidade do projeto. A adaptação do GT40 aos padrões de desempenho e confiabilidade exigidos para competir em Le Mans exigiam tempo e esforço substanciais. Nas primeiras tentativas em Le Mans, em 1964 e 1965, o GT40 não conseguiu alcançar o sucesso desejado, enfrentando não apenas problemas mecânicos, mas também sendo superado pela Ferrari e outros concorrentes em termos de desempenho. A vitória histórica nas 24 horas de Le Mans em 66 foi um momento marcante para a Ford e para o GT40. Os pilotos Bruce McLaren e Chris Amon ao volante do GT40 Mark II número 2 foram os protagonistas dessa conquista notável. A competição em 66 foi acirrada, com a Ford e a Ferrari lutando pela supremacia em Le Mans. A Ferrari, apesar de seu histórico impressionante, foi superada pelo desempenho superior do GT40, que foi especialmente projetado para vencer em corridas de longa duração. O Ford GT40 Mark II com seu motor V8 agora de 7 litros apresentou um desempenho impressionante ao longo da corrida. A combinação de potência, aerodinâmica aprimorada e confiabilidade contribuiu com a vantagem competitiva do GT40 sobre seus concorrentes. Bruce McLaren, neozelandês e fundador da equipe de Fórmula 1 que leva o seu nome, mas para isso falta. Chris Amon, também neozelandês e piloto experiente, foram escolhidos como a dupla de pilotos para o GT40 número 2. Sua habilidade no volante e coordenação eficaz durante a corrida foram fundamentais para a vitória. O GT40 Mark II número 2 cruzou a linha de chegada em primeiro lugar, completando 360 voltas e cobrindo uma distância impressionante de mais de 4.800 metros em 24 horas. Essa vitória foi especialmente significativa, marcando a primeira vez em que uma fabricante americana venceu a corrida de Le Mans. A vitória de Bruce McLaren e Chris Amon em 66 não apenas consagrou o GT40 como um carro de corrida de elite, mas também marcou o início de uma série de conquistas consecutivas da Ford em Le Mans, solidificando sua posição no mundo das corridas de resistência. A vitória histórica do Ford GT40 nas 24 horas de Le Mans de 66 foi um marco significativo tanto para a Ford quanto para o automobilismo em geral, marcando uma mudança de paradigma nas competições de resistência e consolidando a posição da Ford como uma força a ser reconhecida no cenário automotivo. A vitória em Le Mans solidificou a presença global da Ford e demonstrou que uma fabricante americana podia competir e vencer contra as tradicionais fabricantes europeias, especialmente a Ferrari. Isso contribuiu para elevar o prestígio e a reputação da Ford no cenário automotivo internacional. A Ferrari tinha sido dominante em Le Mans nos anos anteriores, e a vitória da Ford representou a quebra da supremacia da Ferrari na corrida de resistência mais prestigiosa do mundo. Essa conquista simbolizou uma reviravolta dramática das corridas de longa duração. A saga Ford vs Ferrari e as vitórias do GT40 capturaram a imaginação do público e contribuíram para moldar a cultura automotiva. A rivalidade e as emocionantes batalhas nas pistas se tornaram lendárias, deixando uma marca duradoura na história do automobilismo.
A vitória em 66 estabeleceu o GT40 como um ícone do automobilismo. O carro tornou-se um símbolo de desempenho excepcional e é agora lembrado como um dos mais notáveis carros de corrida de todos os tempos. Em resumo, a vitória do GT40 Le Mans 66 foi mais do que uma simples conquista esportiva. Foi um evento que impactou a indústria automotiva e redefiniu padrões de desempenho e consolidou a Ford como uma potência no mundo das corridas de resistência. As conquistas consecutivas das 24 horas de Le Mans de 66 a 69 solidificaram a posição do Ford GT40 como um dos carros de corrida mais dominantes da história do automobilismo. Essa série impressionante de vitórias demonstrou não apenas o desempenho excepcional do GT40, mas também a habilidade da Ford de manter sua supremacia nas corridas de resistência. A vitória em 66 com Bruce McLaren e Chris Amon ao volante do GT40 Mark II já foi detalhada anteriormente. Essa vitória marcou o início da ascensão da Ford em Le Mans. Em 67, Dan Gurney e A.J. Foyt pilotaram o Ford GT40 Mark IV para mais uma vitória notável em Le Mans. Essa foi a vitória histórica, sendo o primeiro e único carro americano a vencer em Le Mans com uma dupla de pilotos americanos. Em 68, o GT40 continuou sua trajetória vitoriosa com a dupla de pilotos Pedro Rodrigues e Lucien Bianchi, levando o GT40 à vitória. A corrida apresentou condições climáticas adversas, mas o desempenho do GT40 sobre diversas condições solidificou ainda mais a sua reputação. O último ano da sequência de vitórias consecutivas viu Jack Hicks e Jack Oliver no volante do GT40 Mark I. A corrida foi especialmente notável pela estratégia de Hicks, que fez uma partida a pé antes de entrar no carro para protestar contra o tradicional formato de largada. Ken Miles, um piloto americano altamente talentoso e engenheiro-chefe da Shelby American, desempenha um papel crucial no desenvolvimento e teste do GT40. Embora não tenha participado diretamente nas vitórias em Le Mans, sua contribuição foi vital para o sucesso do GT40. O Ford GT40, ao longo da década de 60, estabeleceu recordes de velocidade impressionantes em retas durante várias competições. Seu design aerodinâmico e motores potentes permitiram que o GT40 atingisse velocidades excepcionais nas pistas. Durante suas vitórias em Le Mans, o GT40 estabeleceu recordes de distância percorrida em 24 horas. Isso destacou não apenas a velocidade do veículo, mas também sua durabilidade e confiabilidade em condições extremas de corrida. A rivalidade intensa entre Ford e Ferrari nas pistas, culminando nas vitórias do GT40 em Le Mans, trouxe o reconhecimento global à Ford como uma fabricante capaz de desafiar e superar as tradicionais fabricantes europeias. O sucesso do GT40 não se limitou em Le Mans. O carro participou e venceu em diversas competições ao redor do mundo, construindo uma reputação sólida como um competidor dominante em corridas de resistência em diversos circuitos. O desempenho notável do GT40 influenciou a indústria automotiva, inspirando o desenvolvimento de carros esportivos de alto desempenho. As inovações introduzidas no GT40, tanto em design quanto em tecnologia, contribuíram para o avanços subsequentes em veículos de rua. O GT40 tornou-se um ícone da cultura automotiva na década de 60. Sua presença nas pistas, juntamente com seu design distintivo, o transformou em um carro icônico e desejado por entusiastas no mundo todo. O Ford GT40, ao longo do tempo, tornou-se um ícone atemporal, um clássico cujo legado transcendeu seu sucesso nas pistas. Sua reputação como um dos carros de corrida mais vitoriosos da história conferiu ao GT40 o status de lendário, e sua raridade fez dele um objeto de desejo para colecionadores automotivos. Modelos autênticos do GT40 tornaram-se peças altamente valorizadas em leilões e eventos automotivos. A Ford, em uma homenagem ao legado do GT40, lançou versões modernas do GT em 2005 e 2017. O Ford GT de 2005 manteve o design clássico do GT40, incorporando elementos nostálgicos como as faixas na carroceria. Equipado com um motor V8 de 5.4 litros e design aerodinâmico impressionante, o GT moderno celebrou a tradição e desempenho da marca. A versão de 2017 continuou a tradição, mantendo um visual distinto, mas com uma abordagem mais contemporânea. O GT de 17 apresentou materiais avançados como um motor Twin-Turbo V6 EcoBoost e tecnologia de ponta, mantendo a excelência do desempenho associada à marca. O Ford GT, tanto clássico quanto moderno, teve presença marcante em jogos eletrônicos, destacando-se em franquias de corrida populares. Sua inclusão em jogos como Forza Motorsport e Gran Turismo ajudou a manter viva essa paixão pelo GT40 e suas variantes modernas, alcançando uma geração de entusiastas automotivos. Eu conheci o GT40 no Gran Turismo 2, e vocês, onde conheceram ele? Ao lançar versões modernas do Ford GT, a Ford demonstrou seu compromisso contínuo com a tradição de alto desempenho e design. O GT moderno incorporou tecnologias avançadas, mantendo-se fiel ao espírito do GT40 original.
Essa continuidade reforçou a posição da Ford como uma fabricante que não apenas celebra seu passado glorioso, mas também continua a inovar e impressionar no presente. O Ford GT40 representou um marco crucial na indústria automotiva, exercendo uma influência transformadora que transcendeu as pistas de corrida. Sua busca incessante pela excelência em desempenho e integração de inovações tecnológicas estabeleceram um novo padrão para carros de corrida. Ao desafiar e vencer a Ferrari em Le Mans, o GT40 não apenas assegurou sua posição como um veículo de elite nas competições, mas também provocou avanços em engenharia automotiva. A obsessão pela aerodinâmica avançada, leveza e distribuição equilibrada de peso demonstrou um compromisso inigualável com a otimização do desempenho. Além disso, a introdução de características pioneiras, como a colocação do motor no centro do chassi, destacou a capacidade da Ford de inovar e adotar tecnologias de ponta. O legado do GT40 não se limita às vitórias nas pistas. Ele transcende o mundo das corridas, deixando uma marca duradoura na história automotiva. O GT40 é mais que um carro de corrida lendário. É um ícone que personifica a tenacidade, a engenhosidade e a paixão que impulsionam a busca pela excelência na indústria automotiva, ao inspirar gerações de entusiastas e influenciar o design e a engenharia dos veículos modernos. O GT40 continua a ser um testemunho vivo da capacidade de um carro de não apenas vencer corridas, mas de mudar o curso da história automotiva. E aí, você já conhecia a história do Ford GT? Prefere Ford ou Ferrari? Qual carro-pista você gostaria de ver por aqui? Comenta aí e não esquece do gostinho. E falou!